Quero saudar os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que essa forma de culto também muito me agrada, porém eu gostaria muito de estar naquele calor aconchegante da nossa igreja, abraçar, rir, contar como é que foi a nossa semana, mas enfim, estamos aí diante de uma situação caótica e devemos prestar obediência às nossas autoridades. E diante disso, essa é a forma estabelecida por Deus e nós vamos cumpri-la. Eu quero ainda dizer que a saudade ela é muito grande. Aqueles irmãos que a gente quase não vê, que estão bastante distantes. Irmãos, em breve, se a gente orar, se a gente persistir, nós estaremos juntos novamente. O tema da mensagem que eu quero passar para os irmãos, nessa pequena reflexão, nesse domingo de manhã, é que igreja eu quero ser. Estamos diante de um tempo novo e eu estive refletindo e gostaria assim de pensar, estudar a igreja do futuro, a igreja pós-pandemia. Que igreja que efetivamente eu quero ser? Porque nós precisamos viver em novidade de vida. Fomos dormir e acordamos em meio a uma pandemia. E os fatos que antecederam essa situação, eles têm uma certa semelhança com o texto relatado nas Escrituras Sagradas. Eu quero destacar agora a situação, a sátira sobre a sexualidade de Jesus, a violência contra os cristãos sendo chamados de fanáticos. A situação ela passou do limite razoável. Filme Porta dos Fundos denegrindo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, carnaval, falcatruas, golpes. Então numa reflexão, eu achei um texto escrito por Jeremias no capítulo 18. E a nossa reflexão vai ter como base esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos e cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua igreja,
diante da tua face santa. Rogo a Deus que o Senhor manifeste sobre nós agora o teu amor, a tua graça, a tua rica misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas. Perdoa, ó Deus, aquilo que muitas vezes nós fazemos e que entristece teu coração. Permita, Pai, que tenhamos uma plena comunhão com teu Santo Espírito e que nós possamos ter uma comunhão e entender quais são os seus propósitos para conosco, ó Deus. Rogo, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua mão de poder esteja sobre cada irmão, cada irmã. Senhor, cada um daqueles que te servem para proteger e os livrar dessa pandemia, Pai. Em nome de Jesus, que ela não venha atingir os teus filhos, para que no espaço curto de tempo nós possamos estar juntos, louvando e bendizendo o teu santo e eterno nome. Nós oramos agradecidos, Pai de amor, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, esse texto ele traz todo esse enredo, todo esse contexto, e eu quero destacar dentro desse texto 3 aspectos que indicam o perfeito e total controle de Deus. Porque eu creio que em meio a toda essa situação que nós estamos passando, nada fugiu do controle de Deus. Deus, ele é soberano. E a soberania de Deus, ela é algo latente nas nossas vidas, naqueles que o servem. Quando você depara com o texto da Escritura, ali fica pautado, já vem formatado a soberania de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é um ser pessoal. Deus, ele é um ser moral. E sendo assim, ele possui uma vontade. E como um ser santo, Deus, ele revela a sua vontade através das suas leis, das suas ordenanças, a fim de que elas sejam cumpridas. E assim nós possamos viver de acordo com a vontade soberana de Deus e assim viver uma vida abundante, aquela que ele reserva para nós. Fato é que a vontade soberana de Deus, muitas vezes, ela pode desagradar, como ela desagrada a muitos. Muitas pessoas não querem se desprender da vida cotidiana, mudar alguns hábitos, mas necessário se faz você ter uma progressão, né? Você está indo numa direção, aí você se converte. A conversão, ela significa isso, parar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Apocalipse, no capítulo 4, as Escrituras, elas revelam o poder soberano de Deus. No capítulo 4 de Apocalipse, no verso 11, está escrito: Tu, Senhor, é Deus nosso, e digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por sua vontade elas existem e foram criadas. Não tem como eu rejeitar essa condição de um Deus criador. Quem sou eu? Eu sou criatura. Qual que é a minha função? Obedecer. A igreja que eu quero ser, ela vai estar estabelecida, alicerçada na forma como eu sirvo a Deus. Ao final, eu vou trazer que tipo de igreja que eu quero ser, mas dentro dos fundamentos, dentro da vontade, dentro da direção, dentro da soberania e principalmente dentro do poder que emana o nome de Jesus Cristo e o efeito que ele tem sobre a sua criação. Quando eu desobedeço, eu estou criando um afastamento. No texto você pode verificar que ele pega e fala para Jeremias: vá até a casa do oleiro. Lá eu vou te mostrar. E ali o oleiro, ele está manuseando o barro, né, a argila, o lodo, enfim, aquele material a fim de terminar uma obra. E o que ocorre? Ele pega e quebra, se desmancha, se desfaz. E ali Deus, ele fala: porventura eu não posso fazer? Só que ele pergunta e ele mesmo já responde: eu posso, mas eu não vou fazer. Eu posso, mas eu não devo fazer.
E quando você estuda o livro de Jeremias, você vê o contexto. Jeremias 13:10. Quero ler para vocês aqui na Nova Versão Internacional. Jeremias capítulo 13, verso 10. Esse povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras e que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes cultos e adorá-los. Que esse povo seja como aquele cinto completamente inútil. Esse cinto, Deus pediu para Jeremias comprar um cinto, esconder num determinado lugar, pediu para que se passasse um tempo e depois pediu para Jeremias, vai lá e vê aquele cinto. Quando Jeremias foi ver o cinto estava podre, se desfazendo. Essa é a relação. Então, é um povo que desobedece. É um povo de duro coração. É um povo idólatra porque adora outros deuses. Então, esse é o contexto que trouxe Jeremias para dentro da casa do oleiro. E Deus está falando, Deus está dizendo, olha, vocês estão com o coração duro. Olha, nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos verificar algumas coisas. Está errado. Eu sou criador, vocês são criatura. Mas a humanidade ela é perversa. Ela não respeita muitas coisas. E principalmente não respeita a Deus. O poder de Deus é a sua capacidade de fazer acontecer o que Ele deseja e o que Ele determina. É uma capacidade de ação de um Deus onipotente. Ou seja, um Deus que tudo pode. E a autoridade dele é o seu direito de agir por ser criador. Se eu sou o ser criacionista, eu creio que existe um Deus criador. A autoridade, querido irmão, querida irmã, não se discute. A autoridade você obedece. Olha o que está escrito em Isaías, no capítulo 29, no verso 16. Isaías 29, 16. Vós a tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste ao seu artífice, ele não me fez, e o vaso formado disseste ao seu oleiro, ele nada sabe. Essa é a atual situação. Eu vejo muita semelhança no texto de Jeremias 18 com a atual situação nossa hoje. Desobediência, ofensa, golpes. E assim, isso vem tudo massificado dentro da nossa casa. Porque nós estamos aprendendo a fazer aquilo que não agrada a Deus. E esse ensinamento está inserido ali praticamente dentro do nosso lar. Um outro texto que dá uma ênfase nessa situação de desobediência, está no capítulo 16 do livro de Jeremias, no verso 11. Deus respondendo, diga-lhes, foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Então, quando você lê Jeremias 18, você percebe, ali você sente um Deus triste, um Deus magoado, um Deus irado. E por isso que ele pergunta e automaticamente ele já responde, não vou fazer isso. Por quê? Porque o povo não merece, o povo está em desobediência. Né? O livre-arbítrio, ele traz essa consequência para as nossas vidas. Como se o barro ele resistisse à mão do oleiro. O livre-arbítrio ele faz isso. E ele traz as consequências. O barro humano, infelizmente, ele resiste ao agir de Deus. A grande vantagem de todo esse enredo, de todo esse aparato, é que Deus, dentro do texto, ali ele se apresenta como um Deus irado. E ele está irado, porque eu li para vocês aqui todo esse contexto,
Eu mostrei para vocês dentro das Escrituras o que aquele povo vinha fazendo. Dá uma verificada. Como é que está a tua vida? Olha lá dentro de você. A formatação dessa sociedade pós-moderna. Eu não posso mais corrigir meu filho, porque eu posso ir preso, dependendo da forma como eu corrigir. Uma sociedade toda redondinha, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do serviço. Eu estou sendo obrigado a aceitar determinadas coisas que o homem está impondo. Eu tenho que aprender agora a conviver com determinadas situações que contradizem o preceito bíblico. E isso é muito sério, isso é muito grave. Porque qual que era o conceito outrora, de antigamente? Você aceitava Jesus, você via uma pregação, aquela pregação entrava dentro do seu coração, você aceitava Jesus, se batizava e já ia para a escola bíblica para você aprender. Hoje não, hoje a igreja tem o coach, né? Tem que ser aquela coisa positivista. Se eu falar uma coisa que te desagrade, a minha pregação, eu não posso falar de pecado, eu não posso falar de condenação, eu tenho que falar que Deus te ama, tudo dentro daquele projeto que você veio para ouvir. Mas entenda, Jeremias, ele não foi atrás de Deus querendo ouvir Deus. Deus veio a Jeremias e falou, vai lá que eu vou te mostrar. Então esse conceito tem massificado a consciência desse novo cristão pós-moderno. E nós temos que nos atentar para isso. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. O Evangelho é salvação para todo aquele que nele crê. Ou seja, se eu vier com uma pregação para agradar, fazer o meu culto show, coach, aquela coisa toda, positivismo, vai que vai dar certo, eu não vou poder falar de pecado, não vou poder falar de condenação, não vou poder dizer que o povo está em desobediência. Existia todo um projeto de conversão. Eu lembro que as pessoas elas se convertiam e a primeira coisa que elas faziam era mudar a vestimenta. O cabelo crescia, o terno e a gravata fazia parte da vestimenta, a conversação, as palavras, cessava-se os palavrões. E hoje não, hoje está tudo muito moderno. E quero dizer aqui para ficar gravado, Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que Deus não perdeu um só segundo do controle dessa situação. A coisa boa que o texto ele traz para nós, diante de tanta desgraça, está no verso Jeremias 18. Ó comunidade de Israel, versos 4. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Aqui, quando a gente lê esse texto com bastante atenção, você verifica que ele não trocou o barro, ele não pegou outro barro. O vaso se estragou, mas ele pegou o mesmo barro e continuou trabalhando naquele mesmo barro. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante que eu quero passar para você. Deus, ele não desiste de nós. Ele vai com você até o final, meu irmão. Ele não desiste de mim, não desiste de você. Ele não desiste de nenhum desses seres que ele criou. Ele vai até o final. E eu costumo dizer
com bastante propriedade. Nós saímos debaixo da mão poderosa de Deus, mas a mão poderosa de Deus, ela jamais sai de sobre as nossas cabeças. Deus, ele não nos rejeita. Em face à quantidade de divórcios que estão acontecendo aí, a gente vê marido rejeitando esposa, esposa rejeitando marido, filho rejeitando o pai. Você troca toda hora alguma coisa. Vou mudar o gerente do meu banco, não quero mais ficar com esse banco, então eu mudo de banco para trocar o gerente, porque o gerente não fez algo que me agradou. Você troca de médico porque o laudo que ele te deu não foi agradável. Nós rejeitamos o mecânico. Nós trocamos em todo o tempo alguma coisa. Deus, ele não nos troca. O oleiro ali, ele poderia ter pego um outro barro e continuado a obra dele. Mas não, ele pegou o mesmo. Essa mensagem, ela é a essência da bondade de Deus, para você entender que Deus, ele não desiste de você. Ele vai com você até o fim. Ele ali, o oleiro, ele pegou o mesmo barro. É algo muito importante isso para as nossas vidas. Saber que Deus, através do seu amor, ele não desiste. E nesse exato momento, ele não desistiu de mim, não desistiu de você. É por isso que ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado do seu povo com um amor eterno. O que nós precisamos fazer é entender como é que funciona toda essa obra criacionista, soberania de Deus, poder de Deus, livre-arbítrio. Até onde eu posso ir com livre-arbítrio? Sabendo que Deus, ele não desiste em momento algum. Quero ler mais um texto com você de Jeremias 29. Estudei muito esse profeta. E ele escreveu, ele é de Anatote, e ele profetizou de 627 a 587 a.C., no reinado de cinco reis de Israel. Então ele tinha muita autoridade para falar. Por isso que ele tinha essa percepção do coração de Deus. Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhe a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu reunirei a todas as nações e todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trareis de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu quero me agarrar nessa promessa, finalizar essa reflexão, dizendo que num espaço curto de tempo, Deus vai reunir todos aqueles que o amam, todos aqueles que quer ser igreja de Deus, prestar-lhe culto, prestar adoração, para que nós possamos estarmos ali, antes dispersos, agora juntos, antes separados, agora abraçados. Amém? Um último texto que quero compartilhar com você, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então é hora de nós irmos atrás dessa misericórdia, é hora de nós irmos atrás dessa graça maravilhosa de Deus. E eu finalizo dizendo que a igreja que eu quero ser é uma igreja acolhedora, uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que estuda as Escrituras e, principalmente, uma igreja que obedece e que respeita a Deus.
uma igreja que ama o próximo como Deus e na pessoa de Jesus Cristo Ele nos amou. Amém? Que nós possamos ter um domingo aí na presença de Deus, nos atentarmos para aquilo que foi dito e buscarmos sempre estarmos em plena comunhão com Deus. Amém? Te convido a orar mais uma vez, encerrando essa reflexão. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, assim em uníssono, porque é a primeira vez que eu falo diante de uma câmera. Sei que em muitas pregações já foi gravado o culto, mas ali eu falava para pessoas. E hoje eu estou diante de uma câmera, porque eu sei que essa mensagem ela vai invadir os lares. E eu oro para que o Teu Santo Espírito vá à frente, ó Deus, e prepare os corações, para que haja um entendimento, para que haja a manifestação do Teu poder, manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu oro rogando a Ti, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, a fim de que nós encontremos misericórdia. Oro agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Receba a bênção, meu irmão. Que a graça de Deus, o nosso Pai, as ricas e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre toda a tua família, sobre o teu lar aí representado, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.